Olá, começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques de hoje. Empresa incubada na Positivo disputa prêmio em Brasília. Empresa que está incubada na Start UP, a incubadora de projetos e empresas da Universidade Positivo, é a PEC Labs. Ela é uma das 30 finalistas da Hackathon, a maratona hacker da Câmara dos Deputados. Paraná recebe médicos cubanos pelo programa Mais Médicos. Dos cubanos, 9 vão ficar em Curitiba, 7 vão para Londrina e 6 para Guarapuava. E ainda uma entrevista com os alunos que participaram da Semana Estado de Jornalismo em São Paulo. Eu sou Lucas Kotovics e apresento o Tela 1 desta terça-feira, dia 29 de outubro. Nos últimos dias, o Paraná foi contemplado pelo programa Mais Médicos. Da primeira leva de profissionais cubanos que chegaram ao país, a maioria foi encaminhada para a região norte e nordeste. Agora, os primeiros médicos chegam ao nosso estado. Mais informações com a repórter Daiane Nogosek. Desde sábado até ontem, 57 médicos cubanos chegaram ao Paraná para atuar pelo programa Mais Médicos. Eles serão divididos entre 17 cidades do estado. Outros 19 profissionais de diferentes nacionalidades também integram o programa. Dos cubanos, 9 vão ficar em Curitiba, 7 vão para Londrina e 6 para Guarapuava. Lapa, Jataizinho e Tunas do Paraná, que tinham prioridade em receber estes médicos, foram contempladas pelo programa. Mas Mandirituba e També, que também eram consideradas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, não foram contempladas. No total, 2.400 médicos cubanos já chegaram ao Brasil. Repórter Daiane Nogosek. Antes mesmo de chegar para sua visita oficial à capital paranaense na tarde desta terça-feira, a presidente Dilma Rousseff antecipou em seu perfil do Twitter que os investimentos do governo federal no transporte coletivo vão alcançar a soma de 5 bilhões de reais na Grande Curitiba. Os recursos correspondem a investimentos na construção do metrô e também em ônibus da capital do Paraná, com a execução de novos corredores de coletivos e a ampliação de trechos já existentes. Sobre o metrô, Dilma disse que será um investimento envolvendo a Prefeitura de Curitiba, o governo do Paraná e o governo federal. A Universidade Positivo pretende tomar uma medida preventiva para evitar a reprodução das capivaras que vivem aqui no campus. Quem traz informações é a repórter Larissa Cavalim. As capivaras já são símbolo da Universidade Positivo. Hoje, no campus, existem pelo menos 10 desses animais, sendo que todos estão em idade reprodutiva. Então, a ideia é justamente reduzir, esse número de indivíduos para que elas consigam sobreviver nesse local. Um dos destinos possíveis das capivaras seria o passeio público, mas por decisão de alguns biólogos aqui da Universidade Positivo, elas vão ser castradas. A decisão sobre a castração divide opiniões de funcionários e alunos da universidade. Porque elas fazem parte do campus e também, vamos dizer assim, exilar elas, agora que elas estão acostumadas aqui com o ambiente, seria um pouco triste. Eu acho que elas têm que ficar aqui, porque se elas nasceram aqui, não tem por que retirar elas do ambiente que elas foram criadas. Eu acho que elas deveriam continuar aqui e eu sou contra castrar. Caso aconteça delas se reproduzirem demais, daí sim tomar alguma providência. Como elas acabam procriando muito rápido, a melhor opção seria a castração. Não existe um controle de entrada desses animais na universidade, o que justificaria, mesmo com a castração, o nascimento de outras capivaras. Resta saber se outras não vão chegar aqui, e aí que não são castradas, e que podem continuar a população. E como será que fica o tempo nesta quarta-feira? Em Curitiba, a mínima será de 9 e a máxima chega a 23 graus. Já no litoral paranaense, a máxima chega a 24 graus e a mínima fica em 16. Uma das empresas incubadas pela Universidade Positivo está concorrendo a um prêmio nacional. O repórter Ângelo Sfair conversou com a coordenadora da incubadora e com um dos sócios da empresa. É isso mesmo, Lucas. A empresa que está incubada na Start UP, a incubadora de projetos e empresas da Universidade Positivo, é a PEC Labs. Ela é uma das 30 finalistas da Hackathon, a maratona hacker da Câmara dos Deputados. E para saber como é que foi esse processo até chegar a essa final, nós vamos conversar com a Leide Albergoni, ela que é coordenadora da incubadora, e também com o Diego Soek, um dos sócios da PEC Labs, que chegou nessa final. Para começar, Leide, eu queria saber, antes de conhecer o projeto do Diego, para você explicar um pouco como é que funciona o trabalho da incubadora.
Bom, nós selecionamos projetos ou empresas, né? No caso, o projeto é quando ainda não tem o CNPJ, por meio de uma banca avaliadora, a partir de um formulário que os candidatos preenchem de um plano de negócios simplificados. Então, eles passam por essa banca com especialistas em inovação, empreendedorismo, selecionam os melhores projetos que tenham inovação, que a equipe tenha um bom potencial de empreender, né? De gerenciar projetos, e que tenha também um impacto de mercado com demanda, né, para esse negócio, essa proposta. Depois, então, esses projetos selecionados recebem assessoria durante o processo de incubação para desenvolver plano de negócios, ou a estratégia de mercado, a pesquisa de mercado para identificar realmente o público-alvo e definir qual é o produto, todo o planejamento financeiro, né, sempre com foco em inovação. Então, as nossas empresas incubadas, o primeiro requisito é ser inovadora. E é uma grande ajuda para as empresas que estão começando, né? Diego, agora sim, sobre o projeto. Projeto bem interessante, particularmente, me agradou bastante. Explica pra gente como é que foi desenvolver esse projeto, que agora é um dos 30 finalistas da Hackathon. A ideia é pegar os dados que são disponibilizados hoje pela Câmara, que são dados de difícil compreensão, e juntar isso num jogo, fazendo que ele fique muito mais fácil para as pessoas entenderem isso e mais divertido, né? Que na forma de um jogo, muito mais pessoas se interessariam por esses dados. Hoje o meu sócio, o Victor, está lá para fazer o desenvolvimento desse projeto. Ele termina na sexta, agora é dia 1º, e ele apresentará para a banca que fará a avaliação desse projeto. Bom, a Hackathon começou hoje mesmo e ela vai até sexta, dia 1º de novembro. E o Diego estava me explicando que esse jogo é um fantasy game, bem parecido com o Cartola, que é um jogo bem conhecido de quem gosta de futebol, né? Como é que foi pensar em trazer esse fantasy game para a Câmara dos Deputados? Não, foi bem tranquilo, porque a Câmara já disponibiliza esses dados. O único trabalho que nós tivemos foi fazer uma mineração neles e apresentar da melhor forma possível para o usuário. Perfeito. Deixa eu perguntar para a Leide agora, como é que tem sido a atuação da PEC Labs aqui na incubadora? Eles têm vários projetos inovadores, já estão com algumas prestações de serviço para algumas grandes empresas, e para 2 eventos que nós realizamos na semana passada, a universidade realizou, eles desenvolveram um aplicativo de votação, né, em projetos. Um deles era o EPIC, e o outro era o Start na UP, em que as pessoas votavam nos projetos. Então a gente tinha a seleção dos projetos mais populares, as pessoas mais participativas, que têm amplos usos para feiras, para eventos e outros tipos de aplicações comerciais e educacionais que eles também estão definindo. De modo geral, eles têm participado das assessorias, né, para definir o escopo do negócio e os próximos passos, porque uma empresa inovadora não sabe muito bem, né, por onde começar, até porque ela é inovadora, geralmente esse tipo de produto e serviço não tem no mercado. Então, uma das primeiras etapas que eles precisam fazer é definir o mercado que eles querem atuar e desenvolver toda a estratégia de penetração nesse mercado, de captação de recursos, de financiamento das necessidades da empresa. Perfeito, muito obrigado pela entrevista, Leide Albergoni. Agradeço também ao Diego Sueck, um dos sócios da PEC Labs, e desejamos, é claro, muita sorte para vocês na Hackathon, essa que é a Maratona de Hackers, Maratona Hacker da Câmara dos Deputados Federais. Repórter Ângeles Fire para o Tela 1. E agora recebemos em nosso estúdio os estudantes do curso de jornalismo aqui mesmo da Universidade Positivo, Matheus Clocker e Júlio Rocha, ele que foram alguns dos alunos que participaram da Semana Estado de Jornalismo, promovida pelo jornal Estadão na cidade de São Paulo. Olá, Matheus. Olá, Júlio. Olá, Lucas. Tudo bem? Então, primeiramente, queria que algum de vocês contasse pra gente o que foi essa Semana Estado de Jornalismo lá em São Paulo. Bem, a Semana Estado, ela foi um evento promovido pelo jornal Estado de São Paulo, que reunia durante 4 dias 8 palestras diferentes com assuntos variados, e no final quem tivesse uma presença de 100% nessas palestras poderia participar do Prêmio Santander de Jornalismo, que seria você escrever uma pauta, uma reportagem sua e concorrer a esse prêmio. E qual que eram os temas das palestras que vocês assistiram? Tinham palestras de todos os temas, bem variados. Tinha palestra de esporte, política, cultura, economia, eram temas bem variados assim. Inclusive no último dia
A palestra principal, né, a pauta de uma palestra principal foi exatamente, o tema foi exatamente da pauta que a gente tinha que fazer, que eram pautas que ganham a vida na cidade. Então a gente já chega nesse tema aí que são as pautas que vocês têm, né, sobre o prêmio, mas eu quero saber antes qual foi a palestra que vocês mais gostaram e como que era o formato dessas palestras? Eu achei muito interessante, não é muito um assunto que me agradasse, mas eu gostei muito da palestra de economia, que era um tema sobre como aproximar a economia do leitor. Eu acho que foi uma das que eu mais me interessei, que os palestrantes eram muito bons, o assunto estava sendo bem tratado, foi bem legal. A minha também, a que mais me impressionou foi de economia, acho que porque eu não estava com expectativa nenhuma e a palestra me impressionou bastante, mas só para não ficar repetido, acho que outra que eu daria destaque foi que falou sobre temas multimídia, como a gente pode lidar com multimídia dentro do jornalismo. Como que foi essa palestra? Essa palestra ela mostrava como que o multimídia é pouco abordado hoje em dia, em qualquer área do jornalismo. E ela mostrava como que a gente podia usar isso com as redes sociais, com a internet, vídeo, e juntar isso numa plataforma só, né? E a de economia, Júlio, como que faz então para trazer o tema economia para mais perto dos leitores? Pois é, um modo básico de fazer isso é usar a economia com coisas populares, né? Por exemplo, like Batista, ou então coisas do seu dia a dia. E o outro é você aprender a simplificar, né? Você entende e explica de um jeito que todo mundo entenda e se sinta afetado pelo que você está falando. Eu acho que a palestra de economia foi legal porque ela mostrava exatamente isso que o Júlio falou, que a gente pode trazer pautas muito boas e que tem muitos acessos e visualizações com temas do cotidiano e sempre usando ali, brincando com infográficos, fotos, tudo isso ajuda a complementar mais a matéria e deixa isso bem mais legal, né? E qual que foi a importância desse evento para vocês enquanto estudantes do curso de jornalismo? Ano que vem é o último ano para vocês que estão no terceiro ano agora, né? Qual que é a importância desse evento para vocês dois? Eu acho que a principal importância, logo de cara, foi que ele abriu a minha mente para novas ideias de abordar temas diferentes. Então, a própria economia que a gente já está citando, também as palestras sobre pautas que ganham a vida na cidade foram interessantes, que mostraram vários pontos que a gente pode achar uma pauta onde não tem necessariamente. Então, acho que isso de você conseguir abrir sua mente para novas áreas foi o que mais me ganhou. E para você, Júlio? Pois é, além de tudo isso que o Matheus falou, a possibilidade de ver essa discussão vindo de repórteres de sucesso, que são de um dos jornais mais lidos do Brasil, né? Que eu acho que isso é o que mais deixa tudo importante, interessante pra gente. Bom, vocês participam de um prêmio agora, né? Se eu não me engano. Como que é esse prêmio? A gente tem que ter uma pauta que é comum para todos os 250 participantes, se eu não me engano esse é o número, que é pautas que ganham a vida na cidade. Então a gente tem que ter esse olhar mais crítico, achar essa pauta, desenvolver e mandar. O final é hoje à noite, então a gente tem que mandar essa pauta completa, né, a matéria completa lá para a redação do Estado. E posso saber qual que é a pauta de vocês ou vocês não podem divulgar? Pode, eu fiz a pauta sobre um senhor lá da minha cidade, interior de São Paulo, que já faz anos ele já tem mais de 90 anos e ele vai atrás da parte cultural da cidade. Então ele faz artes plásticas, ele comanda o carnaval. Então é uma pauta que mostra como pessoas mais velhas conseguem ter amor pela cidade, mesmo assim fazer muitas coisas que outras pessoas mais novas não conseguem. E você, Júlio? Bem, a minha é sobre a segregação social que tem na cidade da Lapa, onde eu passei os últimos anos da minha vida antes de vir para a faculdade, que é algo que você pode notar muito bem entre os jovens e tudo mais, simplesmente andando na avenida principal da cidade. E o que vocês têm a dizer para os estudantes do curso de jornalismo que no futuro possam participar desses eventos, dessas conferências, ou seja, é bom ou não é? Vale a pena, não vale? É sempre válido, né? É algo novo para uma experiência nova, pessoas que você não conhece falando. Você vai estar no meio de um monte de outros jornalistas com os quais você pode, sei lá, estudantes, aliás, com os quais você pode trocar algumas ideias, conhecer mais, é bem legal. Bom, agradecemos então a presença de Matheus Clocker e Júlio Rocha, eles que foram 2 dos 4 estudantes a participarem da Semana Estado de Jornalismo, promovido pelo jornal Estadão, lá mesmo no estado de São Paulo. Muito obrigado, Júlio, e muito obrigado, Matheus. Obrigado. Bom, e com essa entrevista terminamos aqui o Tela 1. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie e-mail para tela1@up.com.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.